Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai ver uma das formas de resolver o exercício de reserva de assentos de avião. Lembrando que essa é uma das formas que vocês podem resolver. Vocês podem resolver de N maneiras. Outra coisa, eu acabei gastando tempo mais para focar na resolução da lógica do exercício e não tanto da estilização. Então, a estilização vai ser bem basiquinha, como vocês estão vendo aqui, e vocês podem implementar do jeito que vocês quiserem, onde vocês estiverem, tá bom? Mas vamos ver o que essa aplicação faz. Então, a gente tem um avião que tem 4 assentos de primeira classe e temos 6 assentos de classe econômica. O que acontece? A pessoa, ela tem que ter a possibilidade de reservar um assento. Como que ela vai fazer isso? Através de um botão. Então, ela vai clicar aqui no botão reservar assentos, vai abrir um prompt que vai indicar que se ela clicar, se ela enviar um, ela vai reservar um assento na primeira classe. Se ela enviar dois, vai reservar um assento na classe econômica. Então, eu vou reservar uma aqui na primeira classe. Quando eu dou OK, ele pinta de outra cor e me imprime o ticket dizendo que eu reservei um assento, o assento da primeira classe, que é o assento 1. E aí eu posso ir reservando. Vou reservar todos da primeira classe. E aí, se eu tento reservar mais um da primeira classe quando todos os 4 já estão ocupados, ele me manda um confirme que vai falar assim, já não existem mais assentos disponíveis nessa classe, deseja reservar na classe econômica? Se eu dou OK, ele já reserva para mim automaticamente um assento na classe econômica. Se eu vier aqui e tentar reservar de novo na primeira classe, ele vai falar para mim, olha, já não existem mais assentos disponíveis nessa classe. Se eu der um cancelar, ele pega e me avisa que o próximo voo vai sair daqui 3 horas. E aí, você pode continuar reservando na segunda classe. Aí eu vou, na segunda classe não, na classe econômica. Eu vou colocar aqui 2 de novo e vou reservar todos os assentos. Opa. 2, 2. E a partir do momento que todos os assentos já estiverem ocupados, se eu tiver que reservar mais um, ele vai me falar que este voo não tem mais assentos e me avisa que o próximo voo sai daqui 3 horas. E é isso que a gente tem que fazer. Vamos lá, então. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ter uma pasta com 3 arquivos. Um que vai ser o HTML, um para trabalhar o CSS e um para o JavaScript. Para que o vídeo não fique muito maçante e muito extenso, eu já deixei o HTML pronto e eu vou explicar para vocês como que eu estruturei ele todo. Então, aqui ele tem um título, que é o reserva de assentos, que vai aparecer lá na aba do nosso browser quando a gente abrir. Então, aqui eu vejo que está aparecendo reserva de assentos. No body, eu criei uma header, que tem o H1, que é o reserva de assentos, que é isso daqui que está aparecendo em primeiro lugar. Segunda coisa que eu criei foi uma seção, que tem um H3, com as tags, que são as legendas que eu coloquei para identificar quem é primeira classe e quem é classe econômica. Então, aqui eu tenho uma div com a classe First Class, que é primeira classe, e uma div com a classe Economic Class, que é a classe econômica, que aparecem aqui. Então, primeira classe e classe econômica. Segundo passo, eu criei uma outra section, que tem uma header com um H2, que é status dos assentos, que é o que aparece aqui. E dentro dessa section, eu também tenho uma div com a ID Seats, que é onde eu vou criar todos os meus assentos. A gente já vai ver como que esses assentos foram criados. A gente vai criar dinamicamente pelo JavaScript. A gente tem um botão, que é o botão de reserva de assentos, que aparece aqui. Então, reserva de assentos. E a gente tem uma última seção, que é a seção destinada aos tickets.
Então, quando a gente realiza a reserva, é nessa seção que vão aparecer os tickets que foram gerados. E por último, o script para fazer a conexão do HTML com o JavaScript. Bom, depois da gente criar toda essa estrutura HTML, o esperado é que a gente tenha algo parecido com isso no nosso browser. Agora a gente vai partir para a parte de estilização. Primeiro, não se esqueçam de linkar o arquivo CSS no HTML. E agora a gente vai criar o quê? A gente vai criar cores de fundo para essas tags que a gente criou de legenda. Então, eu quero colocar um plano de fundo aqui roxo e um aqui que vai ser o amarelo. Como que a gente vai fazer isso? Então, a gente vem aqui no CSS e vai colocar uma classe que vai ser a first class, que já está colocada aqui no HTML. E a gente vai criar também a economic class, que também já está aqui no HTML. E aí a gente vai colocar as cores de fundo. Então, eu vou colocar aqui background color, que vai ser purple para a primeira classe. E a gente vai colocar aqui o background color também, que vai ser yellow para a classe econômica. Para a gente já finalizar todas as coisas que a gente precisa fazer no CSS, a gente também já vai deixar criada aqui uma classe seats, que depois a gente vai ver onde que ela vai ser utilizada, mas basicamente ela vai ser aplicada aos assentos que a gente vai criar dentro do nosso avião fictício. E aí, essa classe seats, ela vai receber uma propriedade que vai se chamar display, que se chama display, né? E eu vou colocar que todos os meus assentos eles vão ter comportamento inline block. Eu vou colocar também uma altura, que nesse caso vai ser 115 px. Eu vou colocar uma largura, que vai ser de 140 px. E eu vou colocar uma borda, que vai ser de 1 px, vai ser sólida e vai ser preta. E assim a gente já tem todos os itens de estilização determinados na nossa aplicação. Depois que a gente cria todas essas classes aqui no CSS, o esperado é que a gente, quando dê um refresh aqui no browser, que apareçam as cores de fundo que a gente determinou. Então, o roxo para a primeira classe e o amarelo para a classe econômica. A estilização referente aos seats ainda não aparece porque a gente não criou esses seats em nenhum lugar, e a gente vai criar ele dinamicamente através do JavaScript. Agora a gente vai começar a parte mais trabalhosa da nossa aplicação, que é criar toda a lógica referente às funcionalidades que a gente quer aplicar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter um jeito de armazenar quais são os assentos que estão livres e os assentos que estão ocupados. Para isso, eu vou criar um array. Então, eu vou criar aqui uma const que vai se chamar airline seats e ela vai ser um array. Dentro desse array, eu vou passar todos os valores como falso. Eu vou passar 10 elementos falsos que vão ser referentes aos nossos assentos. Então, todos os assentos vão começar como false. E aí, a partir do momento que eles vão sendo reservados, eles vão receber o valor de true. Então, a gente vai conseguir determinar quais são os assentos que estão reservados através do true e os que estão livres através do false. Então, eu vou colocar aqui false, primeiro assento, o segundo, o terceiro, o quarto também está livre, o quinto também ainda não foi reservado, o sexto também não, o sétimo, oitavo, nono e o 10º assento. Então, todos os assentos, eles ainda não foram reservados. A segunda coisa que a gente tem que criar é um contador. Então, eu quero que vá contando
quantos assentos já foram reservados, para que no final, quando todos os 10 assentos já tiverem sido reservados, ele apareça aquele alerta avisando que não existem mais assentos no avião e que a pessoa precisa esperar daqui 3 horas para reservar novos assentos. Então, eu vou criar aqui uma let que vai se chamar Buzz Seats e ele vai começar com um valor de 0. Bom, o que a gente precisa fazer agora? Agora a gente precisa criar uma função que vai criar os assentos automaticamente para a gente. Então, eu vou criar aqui uma const que vai se chamar create seats e ela vai ser uma arrow function que vai receber um array como parâmetro e dentro dela eu vou fazer o quê? Primeiro eu tenho que determinar aonde que eu quero criar esses assentos, que vai ser nessa minha div seats. Então vamos pegar ela. Então eu vou criar aqui uma const com container seats, que ela vai ser document.getElementById e eu vou pegar o seats. Segunda coisa, eu quero que ele crie os assentos dinamicamente. Como que eu posso fazer isso? Então, eu posso vir aqui e posso fazer um loop nesse array e para cada elemento que ele vai verificando, ele vai me criar uma div que vai ser a dos meus assentos. Então, vamos criar esse looping. Então, eu vou criar aqui um for e eu vou determinar uma let in array. Então, let in array, ele vai me trazer o índice de todo o percurso, né? Então, vai trazer 0, 1, 2, 3 até o 9. E aí, eu vou falar para ele que para cada interação que ele realizar, ele vai me criar uma div que vai ser correspondente ao meu assento. Então, vamos lá. Então, eu vou criar aqui uma let seat, que vai ser um document.createElement div. Então, até aqui o que ele está fazendo? Ele está percorrendo o array e aí para cada iteração ele vai me criar uma div. Então, no final de todas essas iterações, quando ele terminar de percorrer todo o array, ele vai ter me criado 10 divs, que vão ser os meus 10 assentos. Depois disso, eu vou querer que ele aplique para essa div que eu criei, que é o seat, o estilo que a gente criou aqui, que é o seats. Então, vou colocar aqui para ele que o seat.className vai ser igual a seats, que é a nossa classe que a gente criou aqui no CSS. Então, recapitulando, ele entra nessa função, ele vai fazer um looping aqui no nosso array. Para cada elemento do array, ele vai criar uma div, e para cada div, ele vai atribuir que ela precisa ter a classe seats, que é essa daqui que a gente criou no CSS. Agora, a gente só precisa de mais um passinho. A gente precisa determinar as cores dos nossos assentos, né? Então, quando forem os 4 primeiros assentos, ele vai colocar a cor roxa, que foi o que a gente determinou aqui, e quando forem os outros 6, ele vai colocar a cor amarela. Então, eu vou colocar aqui, se o i, que é nossa let criada aqui, se i for menor do que 4, então eu quero que você coloque seat, que é a nossa div criada aqui, .style.background color igual a purple. E aí, caso não for menor do que 4, eu quero que você pinte de amarelo. Então, style.background color e aqui vai ser yellow.
yellow. E aí, para finalizar, eu quero que ele pegue todos esses acentos criados e coloque dentro da minha seção de seeds. Então, vamos fazer essa última parte, que vai ser container seeds.append child. E a gente passa aqui seed. Então, o que ele está fazendo? Ele está criando dentro de container seeds, que é nossa seção lá do HTML, todas as divs. Ele está agregando, está incluindo dentro dele todas as divs que a gente criou aqui através desse looping. E aí, para finalizar, para que tudo isso funcione, a gente tem que chamar a função. Então, vou chamar aqui createSeeds, passando para ela como parâmetro o airlineSeeds, que é o nosso array. E aí, se tudo der certo, e a gente vier aqui e der um refresh, a gente vai ter todos os nossos acentos criados adequadamente. O próximo passo é criar uma função que seja executada ao clicar o botão. Então, lembram que quando a gente clicar no botão, ele vai abrir o prompt avisando que a pessoa pode fazer a escolha de assentos entre primeira classe e classe econômica. Então, vamos fazer isso. Então, eu vou criar aqui uma função que vai ser a função reserve. Essa função não vai receber nenhum parâmetro. E aqui dentro dela, a gente vai chamar o botão que a gente criou aqui dentro do HTML. Então, o botão ele tem uma ID chamada reserveBTN. Então, eu vou vir aqui, vou criar uma constante, que vai ser a reserveBTN, que vai ser igual a document.get element by ID, e eu vou pegar reserveBTN. E agora eu vou adicionar um evento de clique para esse botão. Então, a gente vem aqui, coloca reserveBTN.addEventListener. E qual que é o evento que eu quero que ele escute? Eu quero que ele escute o evento de clique. E ao escutar esse evento, eu vou querer que ele chame uma outra função, que no caso eu vou chamar de chooseZone. E aí a gente vai criar essa função logo abaixo. Então, vamos criar aqui const chooseZone, que vai ser uma função também sem parâmetro. E dentro dela, a gente vai criar o prompt. Então, aqui, const choice, então vai ser a escolha, né, do nosso usuário. Deixa eu botar isso aqui para cima. Choice, que vai ser um prompt. E esse prompt vai receber uma mensagem, que vai ser: em que classe deseja reservar seu assento? E aí a gente passa para ele a opção 1, que vai ser classe, primeira classe. A gente passa a opção 2, que vai ser classe econômica. E a gente explica para ele o que ele tem que fazer. Então, insira um número. Ou insira o número escolhido. Então, a gente já tem aqui o prompt. E para garantir que a gente receba um número,
que essa informação seja interpretada como número, eu vou colocar um parse int aqui dentro desse prompt. Então, temos o prompt já certinho. E aí, aqui embaixo, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a validação para entender se a pessoa escolheu primeira classe ou se ela escolheu a classe econômica. Então, se a pessoa inseriu lá no choice 1, então quer dizer que ela quer a classe econômica. Então, a gente precisa criar uma função que faça a verificação de todos os assentos dentro da classe econômica. Eu vou chamar essa função de check first class. E aí, já a gente cria essa função. E, se não for 1, então, a gente considera que vai ser 2. E se for 2, a gente vai colocar check economic class, que também é uma função que a gente vai criar logo em seguida. Só para garantir que toda essa lógica está funcionando até agora, vamos fazer um teste aqui. Então, a gente vai criar essas duas funções. Então, const check first class. E a gente vai criar também a função const check economic class. Vou botar isso para cima. E aí, a única coisa que elas vão fazer por enquanto vai ser alertar que a pessoa escolheu primeira classe ou classe econômica. Então, alert primeira classe. E aqui a mesma coisa. Então, classe econômica. Classe econômica e pronto. Vamos ver se funcionou. Se eu vier aqui e clicar, não funciona. Será por que não funcionou? Então, se a gente for pensar bem bonitinho, a gente criou funções, mas não chamou elas em lugar nenhum, né? Então, a gente está chamando a choose_zone aqui. Então, ela está sendo ativada no clique do botão. Ela tem dentro dela a função check first class e tem a check economic class que estão sendo chamadas. Só que em nenhum momento a gente chamou a reserve. Então, vamos fazer isso aqui embaixo. A gente chama reserve. E vamos ver se funciona agora. Se a gente der um Ctrl S, agora tá indo. Se eu colocar 1, ele fala primeira classe. Se eu for lá e colocar 2, ele me informa classe econômica. Então, agora que a gente viu que já está funcionando, vamos fazer com que ele consiga verificar os assentos que a gente tem na classe primeira classe ou na classe econômica e reservar para a pessoa. Então, a gente vai tirar esse alert aqui e a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar um looping que ele percorra o array, procure os 4 primeiros assentos, porque a gente está trabalhando agora só com a primeira classe, e aí verifique quais que estão livres, né? Então, enquanto eles estiverem falsos, com estado false, então quer dizer que eles estão livres. Se tiver um true, ele passa para o próximo e verifica se o próximo está livre. Então, como que a gente faz isso? A gente vai criar um for aqui dentro. Então, for, eu vou criar uma let i, que vai ser 0 a princípio. Eu vou criar uma condição, que vai ser i menor do que 4.
E o último parâmetro vai ser o i++. Então, eu quero que ele vá incrementando 1 até que chegue no i4. E aí, aqui dentro, o que eu quero fazer? Eu quero verificar se airlines seats i, então eu quero que ele vá lá no meu array, pegue o índice que eu estou vendo agora, então, por exemplo, no começo ele vai ir lá e ver o 0. Qual que é o índice 0? É o false, o primeiro false. Então, eu quero verificar se ele realmente está como false. Se ele tiver false, eu quero que ele não esteja mais e eu quero que ele seja, a partir de então, true e ele esteja reservado. Então, eu coloco aqui que airline seats e, ao invés de ser false, agora vai ter um valor de true. Só que se eu deixar desse jeito, ele vai pegar e vai fazer com que todos os meus elementos do array até o 4 sejam true. Então, eu preciso que ele aplique isso apenas uma vez, que ele só atribua a um dos meus assentos o valor de true, e depois pare de aplicar esse looping. Então, é por causa disso que a gente vai usar o break. Então, ele vai executar o looping, só que ele só vai executar até o momento que ele consiga fazer isso, transformar um assento que não está reservado em reservado. A partir desse momento, ele para o looping e ele não continua fazendo, senão, como eu tinha dito, ele iria verificar todos os itens que têm índice menor do que 4 e ia transformar em true. Então, essa é a primeira parte dessa função de verificar a primeira classe. Antes de passar para a próxima função, vamos só entender um pouquinho melhor o que está acontecendo dentro dessa função. Então, eu vou dar um console log aqui no nosso array para verificar qual que é o comportamento que ele está tendo. Então, vou salvar isso aqui, vamos tentar reservar um assento. Na primeira classe, se eu vier aqui no meu console, ele me printa o meu array, trocando o primeiro valor para true e o restante fica false. Então, isso quer dizer que eu consegui reservar o meu primeiro assento. O que acontece se eu tirar esse break daqui? Vamos tentar reservar de novo um assento. Então, eu vou pegar um assento na primeira classe e olha o que ele faz. Ele reserva todos os 4 primeiros assentos. Então, para que o usuário consiga reservar apenas um assento por vez, a gente acaba utilizando esse break, para que ele interrompa o looping assim que ele consiga trocar o status de um dos assentos. E aí, o que acontece? Para a gente reservar um assento na classe econômica, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa. Então, eu vou copiar isso daqui, vou colar aqui embaixo. Só que o que a gente tem que fazer? Os assentos da classe econômica, eles começam no 4, né? E eles vão até o 9. Lembrando que os assentos, na verdade, que o que a gente está trabalhando são os índices, e os índices de um array começam do 0, nesse caso eles vão até o 9, porque temos 10 elementos. Então, eu quero que ele faça esse looping a partir do 4º índice, indo até o 9º. Por isso que a gente coloca menor do que 10. E ele vai fazer a mesma coisa, ele vai verificar se o assento tem o valor de false. Se ele tiver false, ele vai pegar e transformar ele, então, em true. E aí, sim, esse assento vai estar reservado. A gente já criou, então, a parte da função que vai nos ajudar a verificar se os assentos estão disponíveis ou não. O que acontece agora? Agora a gente precisa criar uma parte que vai avisar o usuário caso os assentos da primeira classe já estejam todos reservados e faça com que ele tente reservar em outra classe. Ou, se ele não quiser, a gente só vai retornar
que o próximo voo disponível vai ser daqui 3 horas, né? Vai estar disponível daqui 3 horas. Então, para isso, a gente vai criar um else if aqui embaixo e passar uma condição para ele. Então, se i for igual a 3 e airlines seats e for igual a true, então eu quero que, a princípio, ele dê um alert dizendo todos os assentos dessa classe estão ocupados. Depois a gente vai tirar esse alert e criar uma função. Vamos ver só se está funcionando. Então, eu vou tentar reservar todos os assentos aqui. Então, reserva 1, ok. Reserva 1, ok. Reserva no 1, ok. Vou reservar de novo. Então, se eu tentar reservar de novo, ele tem que me avisar que todos os assentos dessa classe estão ocupados. Então, está funcionando. A mesma coisa a gente vai aplicar aqui para a classe econômica. Então, vou colocar um else if, só que aqui o que a gente quer que ele faça? Eu quero que ele verifique até o 9, e se o 9 tiver com status true, ele também vai me avisar que todos os assentos dessa classe estão ocupados. Então, a gente já conseguiu fazer a lógica que mostra para o nosso usuário que os assentos já estão ocupados. O que a gente precisa agora é criar uma função que redirecione ele e faça com que ele tente reservar em uma outra classe ou que ele espere até o próximo voo para reservar esses lugares. Então, vamos criar essas duas funções agora. Então, vou criar aqui uma try economic class, e aqui eu vou criar a try first class. E aí vamos criar elas aqui embaixo. Então vamos lá. Const try first class, que não vai receber nenhum parâmetro. E aqui dentro a gente vai fazer um confirm para ver se ele vai querer reescolher esse assento em outra classe ou não, se ele só vai querer desistir da escolha de assento. Então, eu vou criar aqui uma const que vai se chamar reduce, que vai ser um confirm, que vai receber uma mensagem: todos os assentos dessa classe já foram reservados. Desejaria reservar na classe econômica. E aí agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai verificar se ele clicou no sim ou não, né? Como que a gente faz isso? A gente faz, se existir o rechoose, então quer dizer que ele clicou no confirmar. E se ele clicou no confirmar, a gente vai fazer com que ele tente fazer o check na first class. Então, a gente redireciona ele para essa função que já existe. Se ele não clicar, aí lembram que a gente tem que passar para ele uma mensagem avisando
que o próximo voo só sai daqui 3 horas. Então, eu vou criar uma função também, que vai se chamar nextFlight, que eu já crio aqui embaixo para a gente fazer. Então, vou criar ela aqui, const nextFlight, que vai ser uma função sem parâmetro, e aqui eu vou dar um alert. O próximo voo sai em 3 horas. Ok. E agora a gente cria uma função basicamente igual a essa, só que para quando a pessoa já reservou todas, quando já tiver reservado todas as poltronas, né, da primeira classe, e a pessoa quer tentar reservar na classe econômica. Então, todos os assentos da classe já foram reservados, desejaria reservar na classe econômica. Ah, tá. Aqui em cima seria, então, na primeira classe. Primeira classe. E aqui na classe econômica. Então, se existir, ele vai ir lá na check economic class. Vamos ver se tá certinho. Isso. E se não, ele vem aqui também e dá um alert que o próximo voo sai em 3 horas. Vamos ver se funcionou. Vou dar um refresh, vou reservar aqui. Então, vou reservar um. Vou reservar no 1 também. Vou reservar no 1. Ok. No próximo. Deseja reservar na classe econômica? Cancel. Próximo voo sai em 3 horas. Então, tá funcionando direitinho. Bom, nossa aplicação já está quase pronta. Faltam só alguns detalhes. O primeiro é a gente colorir os assentos que já foram reservados. O segundo é a gente imprimir o ticket do assento. E o terceiro é alertar quando todos os assentos já tiverem sido reservados. Então, vamos começar fazendo a parte de alterar a cor quando eles são reservados. Então, eu vou vir aqui no começo do nosso código e eu vou criar uma função que vai se chamar reserve. Então, const reserve, que é igual. Ele vai receber, essa função vai receber um parâmetro que vai se chamar index2paint. Então, a gente vai receber o índice do assento que a gente precisa pintar. E aí, aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou pegar primeiro todos os assentos que foram criados. Então, eu vou criar aqui uma constante seats, e aí, através do document.query selector all, eu vou pegar todos os assentos que foram criados. Então, todos aqueles que têm a class.seats. Segunda coisa que eu vou fazer, eu vou pegar cada um desses assentos e vou pintar a partir do momento que eles forem reservados. Então, eu vou criar aqui um seats, passar para ele um index to paint, e aí .style.background color, e eu vou deixar eles cinzas a partir do momento que eles sejam reservados. E aí, agora, o que eu preciso fazer é chamar essa função em algum lugar. Acabei de notar que a gente já tem uma função chamada reserve, né? Então, a gente vai colocar aqui essa reserved seats. Ok. Então, onde que a gente vai chamar essa função? A gente vai chamar aqui junto com o check, né?
quando a gente está checando se existem assentos na primeira classe ou na classe econômica. Então, aqui dentro, eu vou chamar essa função. Opa! O que eu fiz? Vou chamar aqui reserved seats e passar para ele o index. Então, o que vai acontecer? Quando ele entrar aqui nesse looping, ele vai verificar quais são os assentos que ainda estão com status false, e aí eles vão pegar esse índice e passar também para o reserved seats, e aí ele vai colorir apenas o assento que foi reservado. E isso a gente faz também para o check economic class. Vamos ver se está funcionando. Então, vou dar um refresh aqui, reservar assentos, reservado na primeira classe, e aí ele faz isso para mim. Se eu reservar na segunda classe, ele também troca a cor do assento para mim. Então, a parte de trocar as cores a gente já conseguiu fazer. Vamos para o próximo passo. A penúltima coisa que a gente precisa fazer agora é alertar para o nosso usuário quando todos os assentos do nosso avião estiverem ocupados. Para isso, a gente vai precisar recapitular esse contador que a gente criou no começo do nosso código. Então, esse buzz seats, a gente quer que ele vá até o 10, e quando ele chegar no 10, a gente vai entender então que o nosso avião ele já vai ter todos os assentos ocupados. Como que a gente faz isso? Então, o que vai acontecer? Vamos entender um pouquinho do ciclo aqui da nossa lógica. Então, a pessoa entra na nossa aplicação, a partir do momento que ela clica no botão de reservar, ela vai receber como resposta um prompt. Se ela clicar e enviar a opção 1, ele entra aqui na nossa função de checar os assentos da primeira classe, ele faz o looping, verificando quais assentos estão disponíveis ou não. A partir do momento que ele encontra um assento disponível, que é através do valor false, ele transforma esse assento em true, e além disso, ele vai lá na nossa função reserved seats e vai pintar, trocar a cor, trocar a cor do nosso assento para cinza. E aí, é nesse momento que a gente pode também fazer a incrementação e colocar aqui no nosso contador, existe mais um assento que foi ocupado. Como que a gente faz isso? A gente pode colocar aqui buzz seats mais. Então, o que está acontecendo aqui? Ele entra nesse looping, verifica qual assento que está disponível, troca ele para indisponível, ele vai lá, pinta também o nosso assento de outra cor e vai acrescentar mais um no nosso contador. Então, agora, a partir do momento que ele conseguiu reservar mais um assento, o buzz seats não vai ser mais 0, ele vai ser 1. E todas as vezes que a pessoa conseguir reservar um assento, ele volta lá no nosso contador, pega o último valor e acrescenta mais um. E aí ele vai fazendo isso de 1 em 1 até chegar no 10. E no momento que chegar no 10, a gente quer que ele alerte para a gente que não existem mais assentos disponíveis. Eu vou colocar essa mesma informação aqui no nosso Check Economic Class, e agora a gente só precisa fazer a validação para verificar se o nosso contador já está em 10 ou não. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso aqui dentro dessa função. Então, antes de executar tudo isso, eu quero que ele verifique se o meu contador já está em 10 ou não, para ele verificar se o meu voo ainda tem assentos ou não. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui if buzz seats igual a 10. Então, ele vai executar a minha função de noSeats, que a gente ainda não criou, mas a gente vai criar, e também a de next flight. E aí, se não for igual a 10, aí sim ele pode executar
entrar no looping e reservar assentos para mim. Então, vou fechar essa chave aqui, só cuidado com a indentação. Vamos indentar aqui também. E agora, só para finalizar, vamos criar essa função de 100 assentos. Então, aqui eu vou colocar const noSeats. E a noSeats vai me avisar que vai ter um alert que vai avisar que este voo não possui mais assentos. Ok. Agora que a gente já tem a função de noSeats criada, o que a gente precisa fazer é replicar essa validação que a gente fez na função checkFirstClass na função checkEconomicClass. Por quê? Porque as duas funções elas precisam verificar primeiro se o avião está cheio ou não, antes de realizar toda a reserva. Então, a gente vai copiar isso daqui e vai colar aqui nessa função. E aqui, só tomar cuidado para abrir e fechar o else. Vou colocar, dar um tab para ele dar, e aqui fechar com a chavinha. Então, a gente já tem a verificação, a validação realizada tanto na checkFirstClass quanto na checkEconomicClass. A gente precisa fazer agora um teste para ver se isso está funcionando, né? Então, vou reservar todos os assentos aqui. Então, vou reservar todos da primeira classe, todos da segunda. Reservei todos. Então, se eu tentar reservar mais uma vez, o que deveria acontecer seria ele me enviar um alert avisando que não temos mais vagas nesse voo. Ah, este voo não possui mais assentos. O próximo voo sai em 3 horas. Então, tá certinho. Eu percebi aqui, dando uma olhada, que existe um comportamento que a gente não preveniu no começo do código. Então, se eu colocar aqui um 3, ele me reserva um assento na segunda classe. Por que que isso aconteceu? Vamos dar uma recapitulada aqui no começo do código. Então, aqui no começo do código, a gente criou uma função que fala para ele que ele vai mandar um prompt para a pessoa inserir qual que é o número da classe que ela quer, né? Se é a primeira classe ou classe econômica. E aí a gente fez uma implementação dizendo que se ele enviar a opção 1, a gente manda para o checkFirstClass. Se ele não clicar em 1, então ele pode enviar 2, 3, 4, 5 ou até mesmo apertar no cancelar, ele vai executar essa função para a gente. Então, a gente tem que prevenir essa ação. Então, eu vou colocar aqui um else if para determinar uma nova condição. Então, se choice for igual a 2, aí sim ele vai realizar o checkEconomicClass. Se não, aí eu vou mandar ele colocar um alert e avisar, selecione uma classe válida. Tá, vamos ver se funcionou agora isso daqui. Então, vamos ver, salvei, vou vir aqui no meu browser, vou dar um refresh, vou reservar um assento na classe 3. Então, selecione uma classe válida e se eu apertar em cancelar, selecione uma classe válida. Se eu clicar em 1, se eu clicar em 2, agora ele está se comportando direitinho. Então, a gente conseguiu fazer com que a validação agora ocorra de forma correta. Agora, a gente precisa fazer uma função, que vai ser a última coisa que a gente vai fazer no nosso código, para printar os tickets na tela. Então, aqui no finalzinho do código, eu vou criar uma função chamada printTicket.
ticket. Essa função, ela vai receber dois parâmetros. O primeiro vai ser o zone, que vai ser a classe que o nosso usuário escolheu. E o segundo vai ser o seats, na verdade, que é o assento que ele conseguiu reservar. Então, pronto, nossa estrutura da função já está criada. A primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher aonde que esse ticket vai ser printado. Então, eu vou vir aqui no HTML e a gente tinha separado essa seção tickets para essa função mesmo, né? Então, eu quero que os tickets sejam impressos na section ID tickets. Então, para isso, aqui eu vou criar uma constante ticket que vai pegar para mim lá no HTML a seção de tickets. Como que eu faço isso? Através do document.getElementById tickets. Para finalizar, a gente precisa colocar agora, determinar qual que é o conteúdo que vai impresso nesse ticket. Para isso, eu vou utilizar o inner HTML e aqui eu vou utilizar também o template string. Template string, a gente utiliza classes para criar um template. Então, eu quero criar uma estrutura HTML para ser implementada aqui no meu HTML através do JavaScript. Então, eu posso utilizar as classes e aqui dentro das classes eu crio uma estrutura HTML utilizando tags, utilizando textos e eu posso incluir, inclusive, pedaços de código JavaScript, variáveis, funções. Então, vamos ver como que funciona isso. Então, vou criar aqui uma div. A minha div vai ter uma classe que vai ser seats. Por que seats? Porque tudo que eu quero de estilização, eu já tenho dentro dessa classe seats. O ideal seria eu trocar para um outro nome que seja mais autoexplicativo para os dois usos que eu estou tendo dela, né? Tanto para seats quanto para tickets. Mas vamos focar no restante aqui do código. Então, eu tenho uma div, eu vou querer também um H1 para colocar um títulozinho, ficar mais bonitinho. Então, tem um H1 que vai ser ticket. Eu vou criar um P. E nesse parágrafo eu vou mostrar qual que foi a classe que a pessoa selecionou. E aí, agora, eu quero que ele acrescente aqui na classe o meu parâmetro criado. Então, para isso, para que ele não interprete, se eu colocar aqui só zone, ele vai interpretar isso como um texto. Eu quero que ele pegue o meu parágrafo do meu código JavaScript. Para eu acrescentar e para que o template string entenda que alguma parte é um código JavaScript, eu tenho que utilizar essa estrutura do cifrão mais chaves, abre e fecha chaves, e tudo que eu passar aqui dentro ele vai entender como se fosse um código JavaScript. Então, uma constante, no caso, se eu colocasse aqui, ele ia procurar aqui no código uma constante, uma let, que tenha esse nome. Mas, no caso, a gente não tem, eu quero passar para ele o meu parâmetro, que vai ser zone. E mais um P, que vai ser o do acento, vai ser onde vai vir a informação do acento. Então, eu abro de novo chaves com cifrão e vou colocar aqui o sit. Ok. E agora, para essa função ser útil, a gente tem que chamar ela em algum lugar. A gente vai chamar ela em dois lugares. A gente vai chamar tanto no check first class quanto no check economic class. Por quê? Porque a gente precisa que ele consiga fazer a reserva para que ele printe um ticket primeiro, depois, né, de toda essa validação. Então, aqui eu vou chamar a nossa função print ticket e ela recebe dois parâmetros. O que eu quero que ele acrescente lá no template quando
a função first class for acionada. Então, eu quero que ele coloque lá que a zona, o zone, né, a classe é a primeira, porque aqui a gente está trabalhando na função de primeira classe. E o acento, ele seria o que nesse caso? Ele seria conseguido através dessa interação do for aqui. Então, vamos entender minuciosamente o que ele está fazendo. Vocês concordam comigo que ele vai lá no nosso array e verifica todos os números, né, todos os acentos, para ver se eles estão ocupados ou não. Ele começa no índice 0, porque quando a gente trabalha com arrays, a gente tem o índice 0 indicando o primeiro elemento, o índice 1 indicando o segundo elemento e assim sucessivamente. Então, quando ele faz esse looping aqui e me traz o 0, no caso eu estou falando do primeiro acento, né? Então, quando ele me traz airline seats 0, ele está me trazendo o primeiro acento. E isso significa o quê? Que quando o i é igual a 0, eu estou falando do meu acento número 1. Quando o i é igual a 1, eu estou falando do meu acento número 2. Então, para eu determinar qual que é o acento que o usuário conseguiu reservar, eu tenho que passar aqui que o i, que o acento, no caso, é o meu i mais 1. Concordam comigo? E aí, para isso ficar um pouquinho mais bonitinho, eu vou criar uma variável aqui, sit, que vai ser i mais 1. E aqui eu passo sit. E aí, a mesma coisa a gente tem que fazer na função de baixo. Tenho que vir aqui, só que aqui agora ele escolheu a classe econômica. E aí a gente consegue finalizar. Então, reserva de assentos, 1, e ele me printa o ticket avisando que eu reservei na primeira classe e o assento 1. Se eu vier aqui colocar 2, agora eu reservei o classe econômica e o assento 5. Bom, gente, essa é a resolução do exercício. Espero que tenha ficado claro. Claro que a gente tem muito a melhorar nesse código. Vocês podem perceber que algumas funções elas são basicamente a mesma coisa repetidas vezes. Então, isso a gente consegue melhorar. Conforme o curso for dando andamento, a gente vai conseguir refatorar e fazer com que isso seja feito de uma forma bem mais fácil. Mas o objetivo desse vídeo é que vocês entendessem passo a passo a lógica para criar esse exercício. Mas aí vocês podem ficar tranquilas e ficarem livres para trabalhar em cima desse código, tentar aplicar melhorias, porque sempre tem o que melhorar, né? Mas eu espero que tenha ficado claro e é isso.